paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Estou grata a Deus pelo privilégio de poder estar mais uma vez aqui junto com vocês para estudarmos a palavra de Deus. E no dia de hoje, um assunto também de suma importância, como tudo que tem na palavra de nosso Deus. Irmãos, o princípio da semeadura, do plantar e do colher. Muita gente não sabe, mas somos responsáveis pelas nossas ações. E Deus fez isso porque Ele é um Deus justo, Ele é um Deus de justiça. Então, irmãos, somos responsáveis pelas nossas ações. Eu colho aquilo que eu planto, a vida que eu tenho é consequência daquilo que eu plantei, aquilo que eu gerei com as minhas ações, com as minhas atitudes. Então, temos que ter muito cuidado. E o que é o princípio da semeadura? Irei me basear no livro de Gálatas 6 e o 7, que diz assim: ó, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia na carne semeará a corrupção, mas o que semeia no espírito ceifará a vida eterna. Então, irmãos, somos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, né? As minhas ações, ela causam uma reação, porque o mundo espiritual, ele governa o mundo natural. Não tinha a ver no mundo natural. Primeiro havia um mundo espiritual, e através do mundo espiritual, o mundo natural foi criado. Então, o mundo espiritual governa o mundo natural. O que é o princípio da semeadura? O princípio fundamental da lei da semeadura. A gente colhe o que a gente planta. Se a gente plantar o bem, a gente vai colher o bem. Se plantamos o mal, colheremos o mal. E sem atitudes, em escolhas, em palavras. Eu tenho que entender, irmãos, quando eu ajo, faço algo com alguém, eu falo alguma palavra, né, está sendo pesada aquela palavra, aquilo ali é como se fosse uma semente que eu estou plantando na terra. E vai brotar, vai dar fruto. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu faço. Porque se eu estou plantando o bem, se aquela palavra ela está edificando alguém, se aquela palavra ela está ajudando alguém, mas eu vou colher coisas boas. Mas se aquela palavra ela está de destruição, né, eu vou colher somente destruições. Mas e lá em Eclesiastes, muitas pessoas não entendem esse princípio. Por quê? Porque tem um tempo. Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, muitas vezes você planta alguma semente em maldade e não colheu rápido, aí acha que Deus não está vendo, acha que não vai acontecer, mas está guardado, porque tem um tempo. Cada semente, ela tem um tempo para se amadurecer, para crescer, a brotar. Mas vai brotar, tem um tempo certo, mas vai brotar, irmãs. Pense num pai. Um pai, por exemplo, que abandona sua família, que abandona os filhos, que não quer saber dos filhos, né? Ele deve querer saber uma vida boa, né? Arruma muitas mulheres mas no final da vida, irmã, quem é que não já conheceu um homem que abandonou a família, hoje está doente, não tem quem cuide dele, ou até mesmo Deus, por ser um Deus muito misericordioso, coloca alguém no caminho dele para cuidar, mas doente, não tem filhos, não tem o amor dos filhos, não tem uma mulher que eu ame, não tem uma mulher que me respeite, porque está colhendo o que plantou, né? Então nós temos que ter cuidado que as nossas ações, irmãs, elas geram uma reação no mundo espiritual. Há uma reação daquilo que eu faço. Deus ele não se desescarnecer. Temos que ter muito cuidado, muitas pessoas falam, às vezes não entendem, que estão plantando. As nossas palavras, irmãs, elas são sementes. As nossas atitudes são sementes. Então, o que eu estou plantando? O que eu estou plantando, né? Vamos continuar. Olha o que Jó falou, lá em Jó 4:8. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam o mal, isto eles colhem. Toda colheita vem no tempo certo, é por isso que as pessoas muitas vezes, como eu já falei aqui, acham que não vai acontecer, porque tem um tempo para acontecer, né. Porque está demorando, porque não aconteceu nada, né, agir assim não aconteceu nada, acho que vai ficar por isso mesmo, mas vem a colheita, né. Todas as nossas atitudes têm colheita. O que eu faço, o que eu falo, as minhas palavras. Irmã, se eu trato bem uma pessoa, eu vou colher bondade. Se eu ajudo uma pessoa, eu vou colher bondade. Deus vai sempre colocar pessoas no meu caminho para me ajudar. Lá em Provérbios, ela é um exemplo disso. Lá em Provérbios é assim, ó: "Em todo tempo ame um amigo, e na angústia nasce o irmão". Então, se você preservar as suas amizades, no momento que é angústia, você vai ter um amigo, você vai ter uma pessoa que te apoie. Então, mas a gente colhe tudo, tudo na terra que eu faço tem colheita. É uma plantação, é como se a cada palavra que eu falo para o meu filho, eu te amo, eu estou plantando uma semente no coração do meu filho. E lá na frente eu vou colher essa semente. Agora se eu falo: "Tu não presta, tu é assim", eu vou colher essa semente, irmãos, muitas vezes pode demorar essa semente, porque cada semente ela tem um tempo para brotar, tem um tempo para crescer, mas vai haver colheita. E muita gente pensa que não acontece nada porque não está vendo agora, mas tem um tempo.
tem um tempo determinado para acontecer, para aquela semente brotar, mas vai brotar. Então, se você quer que Deus, ele haja na tua vida com bondade, faça o bem. Ajuda as pessoas, observa as tuas palavras que tu estás falando. Eu tenho um exemplo meu, né, onde eu tinha uma pessoa em que eu julgava muito a pessoa, porque ela com filho, eu já contei muito isso, essa experiência. Ela com filho, o pequeno filho dela era muito gordinho, e ela deixava o outro pra escola sozinho, de tinha 8 anos, e era longe um pouquinho a escola da casa dela. Eu: "Meu Deus, como é que uma mãe deixa um negócio desse? Como é que uma mãe tem coragem?" Irmãs, e aconteceu um período na minha vida, eu não pensava em ter minha filha ainda quando isso acontecia. E houve um certo período da minha vida que eu tive minha filha, meu filho com quase a mesma idade do filho dela. E o que aconteceu? Meu filho com 8 anos estava indo só pra escola, eu só levava ele na metade comigo, porque eu não aguentava. Eu não tinha família perto, eu não tinha quem ficar olhar essa minha menina. Eu tinha que subir uma ladeira enorme pra levar ele, aí depois subir pra ir buscar, depois subir pra ir pra igreja, eu não aguentava, o meu corpo não aguentou. Eu comecei a adoecer, porque o meu corpo não aguentava o cansaço, porque ainda tinha as coisas pra fazer, eu não aguentava. E o que foi que aconteceu? Eu levava só metade com ele, ia só pra escola, mas eu me lembrava. Porque Deus, ele é assim, ele permite coisas na vida da gente, mas faz a gente lembrar: "Olha, filha, tu tá passando isso, tu tá colhendo o que tu plantou. Tu plantou na vida da tua amiga, tu não ajudou, tu não ajudou ela, tu falou dela, então tu tá colhendo o que tu plantou", pra tu ver o que ela passava, eu entendi. Aí eu passei a entender por que ela deixava o menino só pra escola, porque ela não tinha condições de levar. O outro era muito pesado, então não tinha condições. Então a gente colhe o que a gente planta, entre muitas outras coisas. Se a gente for falar aqui, eu lembro de uma experiência do irmão, ele contando de uma cizinha que falava muito da vida da outra. Olha, o marido dele ia trabalhar, disse assim: "O marido dela tá com outra, olha a hora que ele tá chegando". E o que foi que aconteceu, irmãs? O próprio marido daqui falava, foi que arrumou uma mulher e foi embora, entre a mulher. Porque a gente colhe o que a gente planta. Todas as palavras que eu falo, se hoje eu tenho autoridade, né, sou líder, tenho autoridade sobre liderado, sobre a pessoa, eu posso, mas com a minha autoridade eu fazer o que eu quiser. Mas eu tenho que colocar na minha mente, e vai haver colheita daquilo ali que eu tô fazendo. Eu vou colher aquilo ali. Tem um tempo em tudo que eu faço. Como mãe, eu vou colher a a plantação que eu estou plantando no coração dos meus filhos. Como esposa, eu vou colher. A Bíblia diz assim, ó: "Faça aos outros o que você quer que eles façam para você". Temos que ter cuidado, irmãos, muitas pessoas não entendem o mundo espiritual, ele é regido por regras. Tem regras no mundo espiritual que foram estabelecidas por Deus, para que haja justiça. Deus, ele é um Deus justo e não se deixa escarnecer, como diz. Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, isso também se fará. E por que, irmãos, Deus fez isso? Porque a lei da semeadura, o princípio o princípio da semeadura e da colheita existe para com que reflete a justiça e a ordem de Deus no universo. Deus estabeleceu essa lei para que houvesse aqui entre as ações e essas consequências, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Deus nos tem responsabilidade para que a gente seja responsável pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, para que tudo que a gente vai fazer, a gente tenha consciência de que eu vou colher aquilo ali, que vai haver consequências. Toda ação gera uma reação, então o que eu faço gera uma reação, gera uma consequência. E eu tenho que ter entendimento disso. Deus fez isso também para que a criação tivesse uma ordem, para que houvesse ordem na criação. Deus criou um mundo onde cada ação gera uma reação, assim como a natureza, onde planta uma semente e dá o fruto. Nas ações também é a mesma coisa. Onde eu planto, o fruto vai brotar. Se eu planto no coração do meu filho, vai ser ali que eu vou colher. Lá em Mateus 7:7, então diz assim: "Não julgueis para que não sejam julgados, porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado também". Então temos que ter cuidado, irmãos, com o julgamento, temos que ter cuidado com as palavras, né. Eu tenho que plantar, né, se eu plantei coisas ruins, não tem problema não, mas que eu comece a plantar o bem, ainda há tempo. Se eu quero colher coisas boas, eu tenho que plantar, eu não posso esperar coisas boas se eu não estou plantando aquilo ali. Eu só vou colher o que eu planto, porque é regra no mundo espiritual, Deus estabeleceu, é necessário. A gente colhe o que a gente planta, não tem outra. Olha, você vai colher o que você plantou. E exemplos, irmãs? Como eu já dei alguns exemplos, já dei exemplos mesmo, uma coisa é exemplo. Se você semeia bondade, você colhe generosidade. Se você é uma pessoa boa com as pessoas, se você gosta de ajudar, você vai colher aquilo ali na sua vida. Vai haver colheitas, principalmente na obra de Deus. Se você é uma mão aberta para a obra de Deus, Deus vai te abençoar financeiramente, Deus vai abençoar o teu lar, Deus vai abençoar a tua casa. Eu conheço pessoas, irmãs, que quando a igreja estava fechada, deixaram a igreja ficar na casa dele. Hoje Deus abençoando também, grandemente.
né, na terra, porque Deus ele é um Deus, irmã, justo. Ele não se deixa escarnecer. Então se você planta na obra dele, vai ter colheita. O apóstolo Paulo estava falando no versículo, quem planta na carne vai colher da carne e vai colher o pecado. E quem planta no espírito, aquela pessoa que busca a Deus, aquela pessoa que, né, é uma pessoa espiritualmente sadia. Porque eu planto do espírito, mas quando eu planto da face somente em pecado, é o que eu vou colher, a corrupção. Então tenha cuidado com as tuas ações, tenha cuidado com as tuas atitudes, porque gera uma reação. As tuas ações geram uma reação. O que eu falo, ó, irmã, eu falo hoje. Muitas vezes eu erro. Eu chego muito a errar. Mas eu erro sabendo e tendo a consciência de que vai haver uma colheita daquilo ali do meu erro. Vai haver uma colheita. Então eu tenho muito cuidado nas minhas palavras, eu tenho muito cuidado. A gente erra ainda, gente, porque a gente só Deus na causa mesmo, é só Jesus na vida da gente. Tipo, mas que a gente tenta acertar, mas a gente ainda erra. Irmãos, mas Deus ele conhece o coração, a intenção de acertar. Mas eu sei que vai haver colheita nas minhas atitudes. Então eu busco mudar a cada dia, buscando mudar as minhas atitudes, as minhas falas, porque sei que haverá colheitas. Eu vou colher aquilo que eu planto. Já aconteceu diversas vezes, irmãs, de eu pensar assim: "Fulana tá fazendo isso por conta disso". Quando chegar lá na frente, alguém pensar a mesma coisa de mim, eu passar pela mesma situação, porque eu tô colhendo o que eu plantei. E muitas vezes é prova de Deus, mas muitas vezes é planta é o que você colheu. Tá colhendo o que você plantou. Muitas situações na vida da gente, eu tô colhendo o que eu plantei. Então tenha cuidado, Deus não se deixa escarnecer. Tenha cuidado com as tuas atitudes, tenha cuidado com as tuas palavras, como eu tô tratando mesmo. Porque se você é uma pessoa ignorante, você vai colher ignorância. Se você é uma pessoa rude, você vai colher isso. Agora, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa generosa, a Bíblia diz, irmãs, que a gente não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo a gente vai colher a bondade, se não desfalecer, se não parar de fazer o bem. É fazer continuamente, mesmo que você não veja resultado. Sabe por quê, irmãos? Porque um pé de jata para ele frutificar, quanto tempo passa? Agora um pé de macaxeira, quanto tempo passa? Então cada planta, irmã, tem um tempo. Tudo tem um tempo determinado. Então muitas vezes eu não vejo, eu quero ver rápido o resultado. Mas se você quer um tratamento abençoado, vá plantando. Vai fazendo para teu esposo ou para tua esposa o que você quer que ele faça. Vai plantando, que vai colher lá na frente. Agora tem o tempo. Muita gente ele quer colher rápido, mas sabe, tem um tempo determinado por Deus de colher aquilo ali. Veja Mardoqueu. Mardoqueu, ajudou o rei, né? O rei ia ser morto. Teres, Bigtã iam matar o rei. Mas o que foi que Mardoqueu fez? Mardoqueu foi lá, denunciou. E por conta daquela denúncia, nada foi feito. Por quê, irmãos? Porque tem um tempo. Quem sabe Mardoqueu poderia o quê? Ter desistido. Eu falei, eu ajudei, nada aconteceu, irmã, mas teve tempo da colheita. Se mais do que eu tivesse colhido naquele momento, Deus não tinha feito aquela coisa tão grandiosa, colhido naquele momento. Deus não tinha feito aquela coisa tão grandiosa na vida de Mardoqueu, mas teve tempo. Quando chegou o tempo da colheita, Mardoqueu tinha fé. Deus ele fez ele colher, irmãos, os frutos. Ele foi honrado. Há tempo, muitas vezes você faz o bem e você fica pensando, Deus, eu não estou vendo nada acontecer. Nada acontece. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Permaneça, prossiga. Você está plantando, permaneça plantando, vai cuidando, vai cultivando a semente que tu plantou e vai haver colheita, vai ter colheita. Eu me lembro de um período em que Deus ele falou comigo, Deus disse assim: "Tempo de colheita é na tua vida, eu vou fazer os frutos que tu plantasse brotar". Po eu me lembro, irmãs, eu me lembro de uma irmã, uma certa irmã, né, que eu estava doente, eu estava gripada, passei um período, assim, gripando bastante por conta da imunidade estava baixa, e a irmã chegou pra mim, essa pessoa chegou pra mim: "Só vai doer porque tu não toma vitamina", "Olha, eu tomo vitamina, eu tomo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". Aí eu fiquei calada, né. Não deu 2, 3 dias, a irmã chegou gripada, perto de mim. "Eu não vou não sei o quê, porque eu não vou poder chegar porque eu tô gripada". Aí veio na mente na hora, irmãs, e falou: "A gente colhe o que a gente planta, devemos ter cuidado com as nossas atitudes, devemos ter cuidado com as nossas ações. Eu não posso julgar meu irmão, muitas vezes eu quero julgar as pessoas, né, pelo meu nível de maturidade, pela minha vida. Muitas vezes eu tenho condição de fazer, eu tenho condição de chegar, eu tenho condição de ter. Mas as pessoas não têm, então eu tenho que entender. Irmã, e muitas vezes para a gente entender, irmãs, Deus ele faz a gente passar por provação. Ele permite, a gente colhe aquilo que a gente planta, permite a gente colher, para a gente entender o porquê aquela pessoa agiu daquela forma. Eu me lembro até mesmo, né, eu fazia quando eu era componente de um certo trabalho na obra do Senhor, e que eu ficava pensando, julgava bastante pessoas que chegavam tarde, que tem crianças só chegavam tarde, não iam pela manhã. Isso até aconteceu. Eu só tinha um filho, eu não queria outro filho. Deus me deu a minha filha. E o que acontecia? Eu chegava, olha, quando eu tinha meu filho, 9 horas da manhã eu era a primeira a chegar. Antes mesmo da dirigente eu chegava, para orar.
Quem trabalhava comigo na época sabe do que eu estou falando, eu era a primeira a chegar nas consagrações, eu era a primeira a chegar nesse trabalho, mas quando a minha menina veio a minha menina: "Quem disse que eu conseguia chegar?", não conseguia chegar ainda, eu me lembrava: "É por isso que fulana não chega, é por isso que ciclana não chega, porque a criança não deixa, irmã, porque tem criança pequena é diferente, então a gente tem que ter cuidado com o que a gente planta". Não, muitas vezes não há necessidade da gente passar por alguma situação, mas Deus permite a gente passar, porque colheita do que a gente não é que Deus queira aquilo ali, é porque Deus é justo e Ele estabeleceu para que houvesse regra no mundo. Eu sou responsável pelas minhas atitudes, eu tenho que entender, eu sou responsável pelas minhas atitudes, eu sou responsável pela minha vida. Eu vou colher aquilo que eu plantei, eu estou colhendo, eu colho o que eu planto. Se eu sou uma pessoa equilibrada financeiramente, se eu sou uma pessoa estudiosa, se eu vou colher coisas boas, irmãos. Eu vou ter um bom emprego, eu vou ter uma vida equilibrada financeiramente. Agora, se eu sou uma pessoa desperdiçada, se eu sou uma pessoa estragada, que gasta o que não deve, que compra o que não deve, que compra e não paga, eu vou colher aquilo ali. Porque é regra no mundo espiritual, é um princípio, é o que Deus estabeleceu ali, irmã, e não pode ser quebrado. E eu não estou falando isso aqui para quem é crente, é para quem é crente, para quem não é crente, todos nós colhemos as nossas ações, frutos das nossas atitudes, fruto da nossa boca, do que a gente fala, do que a gente pensa do irmão. Então se você colheu, né, se você plantou sementes ruins e está colhendo coisas ruins na tua vida, não tem problema, dobra os teus joelhos, pede perdão: "Olha, Senhor, me perdoe todas as vezes que eu fui injusta, me perdoe todas as vezes que eu falei mal do meu irmão", pede perdão, Deus ele é um Deus que perdoa pecados. Deus ele é um Deus perdoador, mas Ele perdoa, que arrepende, né. Devemos nos arrepender dos nossos pecados, vai haver consequência, porque Davi ele se arrependeu, mas houve consequências. Mas ele depois que você começa a plantar, irmãs, coisas boas, você vai colher aquelas coisas boas, você só vai começar a plantar coisas boas. Que vai vir o tempo de colheita, muitas vezes pode demorar, mas tem um tempo e você que faz o bem, e muitas vezes não vê nada acontecer, "Eu ajudei tanto fulano, depois se levantou contra mim", não se preocupe, muitas vezes não vem da parte dele não, recompensa não, mas vai vir de outro lado. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar em dobro daquilo que você fez. Porque observa uma semente, a semente, o que a gente colhe mais do que a gente plantou. Então as consequências muitas vezes vêm em dobro daquilo que você fez. A gente planta um caroço de milho, quantos milhos dão? A gente planta um carocinho, mas quantas mangas dão? Então, a consequência sempre é maior do que aquilo que você fez. Então temos que ter cuidado, irmãs, o que eu tô falando é muito sério. Muitas pessoas que sofrem, passam por situações difíceis e não entendem que é porque está colhendo o que plantou. Se arrepende diante de Deus, sabendo que mesmo se arrependendo vai haver, eh, consequências. Por quê, irmãs? Porque toda ação gera uma reação. Então, a partir de hoje que eu possa entender que as palavras que saem da minha boca têm consequências. É como se eu estivesse plantando uma semente na terra e aquela semente, ela não falha não, viu. Eu posso plantar um caroço de milho e o bicho pode comer, e não nascer, mas e que as minhas ações não falhar não, vai nascer, vai haver consequências, então que eu tenha cuidado com as minhas atitudes, como eu estou tratando meu irmão, como eu estou tratando o próximo, o que eu estou falando, o que eu estou dizendo, vai haver consequências, porque foi lei estabelecidas por Deus, regras. As nossas atitudes têm consequência no mundo espiritual.